Olá, imortais! No vídeo de hoje, vamos explorar a história de Magnus Bane, o icônico feiticeiro de Os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais. Vamos descobrir suas origens, aventuras e como ele se tornou uma figura central no mundo dos Shadowhunters. Fiquem conosco, mas não esqueça de deixar aquele like, ok? A herança demoníaca de Magnus Bane. Magnus Bane, o enigmático e poderoso feiticeiro do universo Shadowhunters, carregava consigo um fardo desde o nascimento, a marca de sua ascendência demoníaca. Nascido na Indonésia, no século XVII, fruto do amor proibido entre uma mulher mundana e um príncipe do inferno, Magnus era um ser singular, destinado a uma vida extraordinária e repleta de desafios. Os primeiros anos de Magnus foram marcados por uma aparente normalidade. Criado em uma fazenda, ele desfrutava de um ambiente amoroso, até que a marca de feiticeiro se manifestou, revelando sua verdadeira natureza. O impacto dessa revelação foi devastador. Sua mãe, incapaz de lidar com a verdade sobre o filho, tirou a própria vida. Seu padrasto, consumido pelo medo e pela repulsa, tentou afogá-lo. Mas Magnus, mesmo em tenra idade, já demonstrava o poder que corria em suas veias. Ele revidou o ataque, queimando seu padrasto com magia. Órfão e sozinho, Magnus teve de aprender a sobreviver no mundo das sombras. Contudo, não temos os detalhes de como foi esse período de sua vida. Sabemos que em algum momento ele encontrou seu pai, o príncipe do inferno, Asmodeus. Ciente da influência de seu pai, Magnus soube usar esse laço a seu favor, invocando o nome de Asmodeus para amplificar seu poder e notoriedade. A marca de sua ascendência, entretanto, era uma sombra que o acompanhava. Ela o tornava diferente, um estranho em ambos os mundos, o mundano e o das sombras. Entre os humanos, ele era uma aberração, temido e rejeitado. Entre os caçadores de sombras, ele era visto com desconfiança e desprezo, um ser inferior impuro. Magnus, porém, não se deixou abater. Dono de uma personalidade vibrante e resiliente, ele aprendeu a abraçar sua singularidade. Encontrou refúgio e aceitação no submundo, um lugar onde seres mágicos como ele podiam viver sem medo de perseguição. Sua magia se tornou sua maior aliada e fonte de poder. Um feiticeiro talentoso e versátil, Magnus era capaz de realizar proezas mágicas impressionantes, desde telecinese e pirocinese, até a criação de portais dimensionais, cura e poderosos feitiços de proteção. Ele construiu uma reputação de excelência, tornando-se conhecido em todo o mundo das sombras por suas habilidades. Com menos de 20 anos, Magnus já cobrava por seus serviços mágicos. Ciente de que sua aparência jovem poderia gerar desconfiança, ele começou a mentir sobre sua idade, alegando ter centenas de anos. Essa mentira, inicialmente uma estratégia para conquistar clientes, tornou-se um hábito, um escudo para proteger sua vulnerabilidade e a dor de sua verdadeira história. Mas Magnus não se resumia à sua magia ou à sua descendência demoníaca. Ele era um artista, apaixonado por música, moda e cultura mundana. Tocava charango, mal, colecionava obras de artes e se vestia com uma extravagância que desafiava convenções. Sua personalidade carismática e divertida cativava a todos ao seu redor, tornando um imã para aventuras e romances. Ao longo dos séculos, Magnus viveu uma vida intensa e vibrante. Amou e perdeu. Testemunhou o nascimento e a queda de impérios. Participou de eventos históricos marcantes, como a Revolução Francesa, onde ajudou a rainha Maria Antonieta a escapar de Paris, e se envolveu em inúmeras aventuras e desventuras. A marca de seu nascimento, a herança demoníaca, foi uma constante em sua jornada, uma fonte de poder e, ao mesmo tempo, de sofrimento. Ele o moldou, definiu seus limites e impulsionou a buscar aceitação e amor em um mundo que muitas vezes o rejeitava. Magnus Bane, filho de um príncipe do inferno, era acima de tudo um sobrevivente. Um ser que, apesar da sua dupla natureza, escolheu lutar pela luz, pelo amor e pela beleza, deixando sua marca indelével na história do mundo das sombras. A ascensão ao poder. Magnus, o feiticeiro do Brooklyn.
A caminhada de Magnus como feiticeiro foi marcada por uma constante busca por conhecimento e aperfeiçoamento de suas habilidades mágicas. Desde seus primeiros anos no submundo, ele se dedicou a dominar os segredos da magia, aprendendo com outros feiticeiros, estudando grimórios antigos e às vezes recorrendo a métodos menos convencionais, como invocar demônios em busca de informações e poder. Com o tempo, a magia de Magnus se tornou uma força a ser reconhecida. Ele demonstrava uma versatilidade impressionante, realizando desde feitiços simples até grandes proezas mágicas. Sua fama se espalhou pelo mundo das sombras, atraindo a atenção de caçadores de sombras, seres do submundo e até mesmo de mundanos curiosos e desesperados por soluções mágicas. Aos 19 anos, Magnus atingiu o auge de seu poder mágico e sua aparência física se fixou nesse momento. Ele parou de envelhecer, tornando-se imortal. Essa imortalidade, porém, era uma bênção e uma maldição. Ela lhe concedia a oportunidade de testemunhar a história, se desenrolar, de vivenciar diferentes culturas e de acumular um vasto conhecimento sobre o mundo, mas também o condenava a assistir seus amigos e amantes envelhecerem e morrerem, enquanto ele permanecia eternamente jovem. A fama de Magnus era ambígua. Ele era admirado por sua magia e sua personalidade extravagante, mas também temido por seu poder e sua ascendência demoníaca. Caçadores de sombras o procuravam em busca de ajuda, mas mantinham uma distância cautelosa, receosos de sua natureza imprevisível. Seres do submundo o admiravam e o invejavam, reconhecendo sua força e sua influência, mas também o viam como uma ameaça potencial. Magnus se estabeleceu em Nova York, cidade vibrante e cosmopolita, que o atraía por sua energia e diversidade. Ele se tornou uma figura conhecida no submundo da cidade, participando de festas extravagantes, frequentando clubes clandestinos e se envolvendo em romances efêmeros. Sua reputação o precedeu quando se candidatou ao cargo de Alto Feiticeiro do Brooklyn. Os feiticeiros da região reconheceram seu poder e sua experiência, elegendo-o para o cargo. Como alto feiticeiro, Magnus era responsável por manter a ordem no submundo do Brooklyn, mediar conflitos entre os diferentes grupos de seres do submundo e garantir que as leis fossem respeitadas. Ele levava a sério suas responsabilidades, mas nunca abria mão de seu estilo extravagante e de seu senso de humor peculiar. O apartamento de Magnus, localizado em um prédio antigo no coração do Brooklyn, tornou-se um ponto de encontro para seres do submundo, caçadores de sombras e até mesmo alguns mundanos corajosos. Era um lugar onde a magia se misturava à arte, à música e à cultura, refletindo a personalidade única de seu dono. Aventuras e desventuras. Magnus e os caçadores de sombras. A longa vida de Magnus Bane o colocou em contato com inúmeros caçadores de sombras ao longo dos séculos. A relação entre feiticeiros e Nephilim sempre foi complexa, marcada por desconfiança e preconceito de ambos os lados. Os caçadores de sombras, imbuídos de sua missão divina de combater demônios, viam a magia como algo perigoso e corrupto, associando-a ao mal. Já os feiticeiros, frequentemente marginalizados e perseguidos, enxergavam nos caçadores de sombras arrogância e intolerância. Apesar das diferenças, Magnus se viu atraído pelas aventuras e desafios que o mundo dos caçadores de sombras oferecia. Sua natureza curiosa e sua sede por novas experiências o impulsionavam a se envolver em missões perigosas, a desvendar mistérios ancestrais e a confrontar forças demoníacas. Em As Crônicas de Magnus Bane, encontramos o conto O que realmente aconteceu no Peru, que narra uma aventura de Magnus no século XVIII, no qual ele cruza o caminho de um caçador de sombras francês chamado Henri. Henri contrata Magnus para ajudá-lo a encontrar Maria Antonieta, a rainha da França que havia sido sequestrada por vampiros. Magnus, inicialmente relutante em se envolver em assuntos políticos, acaba aceitando o desafio e se vê no meio de uma conspiração que envolve vampiros, revolucionários e a própria rainha. Outro exemplo do envolvimento de Magnus com os caçadores de sombras é encontrado em O que comprar para o caçador de sombras que já tem tudo, mas que você não está namorando oficialmente. Neste conto, Magnus se encontra com Will Hirondell, um jovem caçador de sombras que está sofrendo por um amor não correspondido. Magnus, reconhecendo a dor de Will, decide ajudá-lo, utilizando sua magia para aliviar o sofrimento do rapaz. Essa história revela um lado mais compassivo de Magnus, que apesar de suas reservas em relação aos caçadores de sombras, se mostra capaz de compaixão e empatia. A relação de Magnus com os caçadores de sombras se intensifica no século XXI, quando ele conhece
Alec Lightwood, um jovem caçador de sombras que desafia os seus preconceitos e o leva a questionar suas próprias crenças. O romance entre Magnus e Alec, um dos pontos centrais da série Shadowhunters, demonstra que o amor e a compreensão podem superar barreiras ancestrais e unir indivíduos de mundos diferentes. Agora, gente, é importante destacar, ok? Que as histórias fornecidas se concentram em momentos específicos da vida de Magnus e não fornecem uma cronologia completa de suas interações com os Caçadores de Sombras. Um amor inesperado, a história de Magnus e Alec. Em um mundo dividido entre Caçadores de Sombras e seres do submundo, o amor entre Magnus Bane e Alec Lightwood floresceu como um ato de rebeldia e esperança. Magnus, o extravagante e imortal feiticeiro do Brooklyn, sempre manteve uma distância cautelosa dos Nephilim, ciente do preconceito enraizado em sua cultura. Mas Alec, o jovem e reservado caçador de sombras, desafiou as expectativas e conquistou o coração de Magnus, abrindo caminho para uma história de amor improvável e inspiradora. O primeiro encontro deles ocorreu em uma festa organizada por Magnus. Alec, ainda lutando para lidar com sua sexualidade, se viu fascinado pela energia vibrante e pela aura de mistério que envolvia o feiticeiro. Magnus, por sua vez, ficou intrigado pela beleza clássica e pela sinceridade dos olhos azuis de Alec. Uma troca de olhares, um sorriso tímido e uma piscadela provocante foram suficientes para despertar uma faísca entre eles. O caminho do amor, porém, não seria fácil. Alec, criado em um mundo regido por regras rígidas e tradições ancestrais, temia a reação de sua família e da Clave ao descobrir seu relacionamento com um feiticeiro. Magnus, por sua vez, carregava a cicatriz de relacionamentos passados, marcados por desilusões e perdas. Mas a atração entre eles era irresistível. Alec, encorajado pela aceitação de Magnus e pela descoberta de sua própria identidade, se entregou ao sentimento que crescia em seu peito. Magnus, cativado pela gentileza e pela lealdade de Alec, se permitiu baixar a guarda e acreditar na possibilidade de um amor verdadeiro. Os encontros iniciais foram marcados por momentos de constrangimento e descobertas. Alec, acostumado ao mundo restrito dos Caçadores de Sombras, se sentia deslocado em meio à cultura vibrante e diversificada dos mundanos. Magnus, paciente e divertido, guiava Alec por esse novo universo, ensinando-o a apreciar a beleza das pequenas coisas e a se libertar das amarras das convenções sociais. A relação deles evoluiu gradualmente, entre encontros furtivos, beijos roubados e conversas profundas. Alec, a cada dia mais confiante em seus sentimentos, se tornava mais audacioso em suas demonstrações de afeto. Magnus, inicialmente relutante em se envolver emocionalmente, se rendia ao encanto de Alec, descobrindo uma nova forma de amar baseada na confiança e na reciprocidade. A imortalidade de Magnus se tornou um desafio para o casal. Alec, ciente de sua finitude, temia perder Magnus para o tempo, para as inúmeras experiências e perdas que a longa vida do feiticeiro inevitavelmente traria. Magnus, por sua vez, lutava contra o medo de se apegar demais a Alec, sabendo que a dor da perda seria ainda mais intensa para ele, que continuaria a viver após a partida de seu amado. Mas o amor entre eles se mostrou mais forte que o tempo e as diferenças. Alec aprendeu a valorizar cada momento ao lado de Magnus, reconhecendo a riqueza que sua experiência e sabedoria traziam para sua vida. Magnus, por sua vez, descobriu em Alec a força e a coragem que faltavam em sua longa existência, encontrando em seu amor um motivo para continuar a trilhar seu caminho imortal. A história de Magnus e Alec é um testemunho de que o amor pode florescer em meio às adversidades, desafiando preconceitos e rompendo barreiras. É uma história de aceitação, de superação e da busca constante pela felicidade. Um farol de esperança em um mundo dividido por sombras e conflitos. Magnus Bane, o feiticeiro imortal de olhos felinos e coração aventureiro, acumulou ao longo de seus séculos de existência uma vasta coleção de histórias, de encontros com figuras históricas e batalhas contra demônios ancestrais, e um toque inegável de drama. Em 1791, encontramos Magnus em uma viagem ao Peru com seu amigo feiticeiro Ragnar Fell. A intenção inicial era uma festa sem fim, mas a dupla se viu envolvida em uma série de desventuras, incluindo encontros com macacos irritados, uma tentativa desastrosa de aprendizado musical e a ingestão excessiva de uma bebida local chamada Chica de Mole. Anos mais tarde, Magnus retorna ao Peru, dessa vez acompanhado por Ragnar e pela feiticeira Catarina Loss. A viagem, que prometia ser mais tranquila, termina com o trio sendo acusado de profanar um templo. Em outra aventura peruana,
Magnus conhece Imasu Morales, um jovem músico por quem se apaixona. O romance, porém, é marcado pela diferença de suas naturezas. Magnus, imortal e poderoso, e Imasu, um mortal com uma vida finita. A relação termina com a partida de Magnus, deixando Imasu com o coração partido. Há também um encontro peculiar de Magnus com o conde Axel von Fersen durante a Revolução Francesa. Von Fersen contrata Magnus para utilizar sua magia a fim de ajudar a família real francesa a escapar da fúria dos revolucionários. O feiticeiro, cativado pelo charme e pela coragem de Von Fersen, aceita o desafio, se envolvendo em uma trama política perigosa e imprevisível. No século XIX, Magnus se estabelece em Londres, onde se envolve em uma série de eventos que moldam sua relação com os Caçadores de Sombras. Ele presencia a ascensão e queda do Círculo de Valentin Morgenstern, um grupo radical de caçadores de sombras que buscava exterminar os seres do submundo. Magnus, inicialmente atraído pelo carisma de Valentin, se decepciona com a crueldade e a intolerância do grupo, se aliando aos caçadores de sombras que se opunham a Valentin. É nesse período que Magnus conhece o Will Hirondell, um jovem caçador de sombras que se tornaria um de seus amigos mais próximos. A relação entre Magnus e Will, marcada por respeito mútuo e admiração, demonstra a capacidade do feiticeiro de criar laços com caçadores de sombras, superando o preconceito e a desconfiança. No século XX, Magnus se muda para Nova York, onde se torna o alto feiticeiro do Brooklyn. Ele se envolve em uma série de eventos que testam seus poderes e sua lealdade, incluindo a luta contra demônios poderosos, a proteção de seres do submundo e a busca por soluções mágicas para problemas complexos. É nesse período que Magnus conhece Rafael Santiago, um jovem vampiro recém-transformado que ele acolhe e orienta. A relação entre Magnus e Rafael, inicialmente tensa e desafiadora, evoluiu para uma amizade improvável, baseada na compreensão e no respeito mútuo. Magnus Bane, o feiticeiro imortal que atravessou séculos, é muito mais do que um ser de poderes extraordinários. A sua alma artística transcende a magia, encontrando expressão em diversas formas. A imortalidade concedeu a Magnus o privilégio de vivenciar diferentes culturas e movimentos artísticos, absorvendo influências que moldaram seu gosto eclético. A música também ocupa um lugar especial no coração de Magnus. Em sua juventude, ele se aventurou no aprendizado do charango, um instrumento tradicional andino. Apesar de sua falta de aptidão natural, Magnus se dedicou com paixão à música, encontrando nela uma forma de expressar suas emoções e de se conectar com a cultura local. Essa experiência, embora tenha terminado de forma um tanto desastrosa, revela a disposição de Magnus de explorar diferentes formas de arte e de se desafiar criativamente. A própria magia de Magnus é uma forma de arte. Seus feitiços imbuídos de estilo e precisão são muito mais do que simples conjurações. Ele manipula a energia com a maestria de um maestro, criando efeitos visuais deslumbrantes e resultados surpreendentes. Seus portais, que conectam diferentes dimensões, são verdadeiras obras de arte, adornados com padrões geométricos complexos e cores vibrantes que desafiam a lógica e a percepção. A história de Magnus, porém, não precisa ter um fim definitivo. Como um ser imortal, sua jornada pode continuar indefinidamente, sempre entrelaçada com os eventos que moldam o mundo sobrenatural. Sua presença constante como um fio condutor através dos séculos serve para lembrar que a magia, a esperança e a busca por compreensão são forças eternas que transcendem o tempo e a adversidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo dos caçadores de sombras. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe aí nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre Magnus ou outros personagens. E como sempre, imortais, até a próxima!